Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês, certo? Hoje a aula será um pouco diferente, né? Por meio desse vídeo aqui, eu precisei realmente gravar sem que a gente tivesse a aula online, certo? Mas é uma forma interessante, apesar de eu não poder responder as perguntas de vocês aqui na íntegra, né? Vocês podem me enviar pessoalmente no WhatsApp ou diretamente no grupo lá do Semeadores, tá bom? Então, hoje a aula será sobre os puritanos e os ofícios na igreja, e os ofícios da igreja, certo? Vai continuar estudando eclesiologia, a doutrina da igreja, não é? Esperando que Deus venha nos orientar, venha direcionar os irmãos. E repetindo, qualquer dúvida podem me questionar depois, tá certo? Antes de tudo, vamos orar para iniciar a aula. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, Senhor, Tu és conosco, Tu és Emmanuel, Tu és Deus conosco. Teu Filho Jesus Cristo morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos livre acesso, por meio do Teu Espírito, a Ti, ó Deus. Muito obrigado. Agradecemos a Ti. Queremos te pedir nesse momento que Tu nos conceda mais graça e conhecimento da Tua parte, Senhor Deus, por meio da teologia. Tu possa ser com a mente e o coração de cada irmão que estiver assistindo esse vídeo e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Que a Tua Escritura seja exaltada, seja exposta e pregada, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém, amém, meus queridos. Vamos iniciar a aula, certo? Hoje a aula será baseada no capítulo 40 da Teologia Puritana, nossa 16ª aula, certo? Então, nós só teremos mais um mês de aula, que pena, né? Mas, se eu não me engano, mais 4 aulas, então aproveitem, né? Façam perguntas, tirem suas dúvidas, estudem para a prova, leiam o livro, façam a resenha, não esqueçam disso, certo? Resenha até o dia 30 de junho, ok? E é isso. Quem quiser acompanhar pelo livro, capítulo 40, certo? Será bom que os irmãos já tivessem lido esse capítulo para que pudesse só tirar as dúvidas mesmo, algo que ficou pendente, tá ok? Então aqui os puritanos e os ofícios na igreja. Vamos começar com esse texto aí de Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto aí vai continuando até o versículo 16, né, se eu não me engano, mas queria só frisar essa parte mesmo, né? É interessante que aqui o apóstolo Paulo o contexto que Paulo está dizendo é sobre a obra de Cristo, né? Então ele diz que o próprio Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele desceu à terra, esteve morto 3 dias, e quando ele subiu aos céus, ao subir aos céus, ele deu dons aos homens, ele concedeu dons aos homens, né? E aí quando a gente lê esse parágrafo aí de Efésios capítulo 4, a gente acredita que Paulo vai falar dos dons do Espírito Santo, né? Dom de línguas, dom de profecia, dom de socorro, dom de hospitalidade, mas não. Aí Paulo começa a falar no versículo 11 que tipo de dons são esses que Deus deu aos homens, né? E esses dons a gente pode também resumir ou simplificar, significa que Deus deu oficiais à igreja. Deus deu autoridade à igreja e para alguns ele deu mais autoridade do que para outros, certo? Isso aí é algo que acredito que ninguém aqui vai discordar, né? Que Deus deu mais autoridade na igreja para uns do que para outros. Ok? E essa autoridade deve ser exercida segundo a função de cada um. E aí Paulo diz que ele concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ok? E o propósito disso, Paulo diz que é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Um texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreveu, certo? A gente vai se basear bastante nesse texto aqui, ok? Então, apesar de o tema sobre o governo de igreja ter muitas divergências entre os puritanos, presbiterianos e congregacionais, o que nós vimos na última aula, né? Eles concordavam mais do que discordavam ao falarem dos tipos de oficiais que a igreja tem, ou que a igreja teve, certo? Então a gente vai falar também sobre alguns oficiais que a igreja teve, mas hoje não tem mais, e os oficiais com os quais ela continua, né? Continua exercendo aí seu tipo de governo de igreja por meio dos oficiais. Aqui Paulo, irmãos, outra coisa, né? Esse texto aqui, Paulo não fala sobre todos os oficiais da igreja, certo? Então aqui não são ainda todos os oficiais da igreja. Paulo tinha um propósito ao escrever sobre cada oficial que ele colocou aqui, no caso apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Mas nas cartas pastorais, por exemplo, nós vamos verificar que existem os diáconos também, né? Paulo dá orientações à diaconia, ok? Então os puritanos, que bom, né, a gente entender isso, né? Que os puritanos concordavam mais do que discordavam ao falarem sobre esse tema aqui dos oficiais da igreja, ok? Mas eles discordavam do que é que os puritanos geralmente discordavam, né? Eles discordavam do papismo e da prelazia, ok? O papismo, basicamente, né, aquilo que a Igreja Católica pregou e ainda prega, né, que só existe uma autoridade, e essa autoridade é basicamente tem as chaves da Igreja, as chaves do Reino dos Céus, e essa autoridade é o Papa, né, segundo a doutrina católico-romana. E eles também discordavam da prelazia. O que é prelazia, né? Talvez ninguém aqui nunca tenha ouvido falar da prelazia. Basicamente, a prelazia é a ideia de um governo de igreja com uma única autoridade acima de todos, né? Aquilo que nós vemos em muitas igrejas pentecostais, que é o tipo de governo episcopal, né? Então, o tipo de governo episcopal era muito rejeitado pelos puritanos. Então, de um lado você tinha os presbiterianos, né? A gente pode relembrar. De um lado nós tínhamos os presbiterianos, que entendiam que havia os presbíteros e a congregação, e os presbíteros deveriam liderar a congregação inteira. E do lado dos congregacionais nós tínhamos a ideia de que, embora a igreja, o corpo inteiro, a igreja local, devesse decidir quem eram os presbíteros, e os presbíteros liderariam essa igreja, mas toda a decisão era da maioria, ou seja, toda a decisão era da congregação, não era a liderança apenas, que não era a liderança, não eram os presbíteros da igreja que liderava, mas sim um governo baseado na igreja local, ok? Então Joel Bick já nos informa aí na página 908 da Teologia Puritana, quer presbiteriana, quer congregacional, a igreja local requeria pastores, presbíteros e diáconos para funcionar de acordo com o padrão encontrado no Novo Testamento. Ok? Continuando aqui, né? Os ofícios na igreja são dons dados pelo Cristo que ascendeu ao céu. São o seu legado. Isso aqui é muito importante, né? E eu vou frisar isso novamente para vocês daqui em diante, né? Mais adiante. Que os oficiais na igreja, irmãos, eles são legado do próprio Cristo, certo? A igreja é a continuação da obra de Cristo aqui na terra, e os oficiais na igreja eles devem exercer seu papel como Cristo exerceu o seu papel, com humildade, com coragem, bravura, firmeza na fé e determinação, e também como pastor, né? O pastor e as ovelhas. Nenhuma analogia ou ilustração é melhor do que essa. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? E isso é algo maravilhoso. E Cristo nos ensinou isso, baseado em João 10, certo? Então, os ofícios na igreja são o legado de Cristo aqui na terra. Por isso que nós devemos, nós devemos temer, né? Caluniar esses líderes na nossa fé, nossos guias, né?
temer realmente caluniá-los ou até espalhar algum tipo de comentário de fofoca a respeito deles. São homens a quem nós devemos prestar respeito. E muitas igrejas, infelizmente, né, irmãos, têm perdido esse respeito, essa cautela em relação aos seus líderes. Né? Muitas igrejas têm perdido a questão da autoridade e submissão. A dádiva do Espírito concedida por Cristo edifica a igreja não só extensamente, mas também intensamente. É outra coisa que o Joel Bick também frisa de forma muito sábia aqui, né? Então, a dádiva, aquilo que o Espírito concedeu a nós, os ofícios na igreja e os dons do Espírito Santo, não só edificam a igreja extensamente, não só adicionam mais pessoas à igreja, mas também a própria igreja cresce espiritualmente, né? Cresce de forma saudável, cresce com cada vez mais graças da parte de Cristo, né? Então, são duas coisas que uma igreja deve focar realmente, né? Que é na intensidade da sua adoração e na extensidade, certo? De quão extensa será essa adoração. Então, a igreja que não cresce em membresia, eu não acredito muito nisso, né? A igreja que não batiza mais pessoas, ninguém entra para essa igreja, mas a igreja está crescendo, está se tornando mais saudável. Eu acredito que essas coisas andam sempre juntas. A igreja cresce espiritualmente da parte de Deus e também cresce em números, né? Então, talvez o fato de essa igreja crescer espiritualmente, mas não em extensão, seja porque ela não está cumprindo o ID, não está evangelizando, não está pregando o evangelho fiel à sã doutrina, né? Então, naturalmente, se você não evangeliza, se você não prega, ninguém vai ouvir, ninguém vai crer, a igreja não terá mais membros a batizar, certo? Então, eu sou muito a favor disso. Toda igreja, anualmente, deve ter o batismo e muitas pessoas deveriam se batizar. Eu acredito nisso, certo? Muitas pessoas, a igreja deve batizar muitas pessoas. Ok? Então, longe de ser um ato aleatório, a escolha que Deus faz de oficiais para a igreja reflete sua sabedoria e depende do seu poder para equipar cada pessoa para o ofício divino, certo? Não quer dizer que não existam substitutos no reino de Deus, certo? Claro que se um pastor passar, virá outro, deverá vir outro, né? Deverá vir outro pastor, deverá vir outro diácono, certo? Então, assim, irmãos, a gente tem que lembrar que o Senhor da igreja é Cristo. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o missionário, não é o diácono, não é o tesoureiro da igreja, não é o porteiro da igreja, o zelador, enfim, não é. O Senhor da igreja é Cristo e Ele comanda a sua igreja da forma que Ele bem entender, certo? Então, a gente precisa acreditar que o pastor que está ali pregando diante de nós, o pastor da nossa igreja, ele é uma pessoa que tem um chamado pastoral e que foi chamado por Cristo, ok? Desde o ventre materno, né? Então, algo que... só uma coisinha que eu queria frisar para vocês, irmãos. Embora eu não creio... Eu acredito que o chamado pastoral ele é mais ou menos como a perseverança dos santos, né? Ele é algo difícil de ser perdido, né? Como a nossa fé. Eu não creio que a nossa fé pode ser perdida. Filhos de Deus não jamais serão perdidos, certo? Novamente. Mas o ministério, uma pessoa, ela pode não perder aquela função, aquele chamado, mas ela pode estar desqualificada para esse ministério, ok? É basicamente isso. E aí, quando essa pessoa está desqualificada para o ministério, claro, sempre por conta de algum pecado, né? Ou por uma série de pecados, enfim. Então é como se o chamado dela murchasse realmente ou desaparecesse dela, certo? Então, assim, um pastor pode pecar terrivelmente, perder seu pastorado, acabar sendo desqualificado para o pastorado, mas ele continuará sendo filho de Deus e deverá continuar adorando a Deus e seguir seus mandamentos e no final será salvo, né? Ele fracassou de fato miseravelmente no seu ministério, mas não quer dizer que precisa fracassar finalmente lá na frente, né, diante do trono de Cristo, certo? Eu acredito muito nisso também. Então nós devemos ter o cuidado de honrar os homens de nossa igreja que exercem o pastorado e o diaconato, ok? Isso é algo que eu queria frisar nessa aula hoje com vocês. Olha só,
é baseado nisso aqui, irmãos, né? Esse fato de que Deus escolheu os oficiais da nossa igreja. É por causa disso que Paulo tinha cautela ao ouvir sobre os pecados dos presbíteros. Se alguém contasse um pecado de algum presbítero para Paulo, então Paulo descreveu isso em 1 Timóteo 5,19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, certo? Cristo também, ao afirmar a ordem do processo de disciplina, ele falou que a pessoa que tem uma queixa contra outrem deve levar 2 a 3 testemunhas, né? Também não deveria levar mais de 3 testemunhas para que não acabe sendo ocasionando fofoca ou até acabando humilhando, né, o irmão. E depois, se ele persistir no pecado ainda, deve contatar a igreja inteira, certo? Então, a gente percebe aqui em Jesus e em Paulo uma cautela em relação aos pecados das autoridades da igreja, certo? Então, muito cuidado. O inimigo, o diabo, ele trabalha também com esse tipo de calúnia, né? Calúnia. Com certeza o apóstolo Paulo foi muito seduzido por Satanás por meio dos seus ardis. Satanás eram os puritanos, eu acho que diziam, né, que Satanás era realmente como uma serpente, a língua bifurcada, né, a língua dividida ali. Cada parte da língua tinha verdade e mentira, né? Então, assim, o diabo ele trabalha também nessa questão de espalhar calúnias, né? A gente vê o exemplo do próprio Charles Spurgeon, não sei se os irmãos sabiam disso, mas houve um momento no ministério de Charles Spurgeon onde ele estava, assim, de vento em popa, né? Expondo as escrituras na sua igreja, e acabou que algumas pessoas começaram a gritar no meio do culto: fogo, 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 né? E muita gente achou que realmente era um incêndio, estava acontecendo um incêndio, com medo. A igreja inteira, né, saiu, começou o tumulto e saiu, e naquele dia, se eu não me engano, morreram pisoteadas 4 ou 5 pessoas. E aí no outro dia os jornais, né, estavam estampados lá como que Spurgeon era o culpado por causa disso, né? Por causa das suas pregações, porque ele foi responsável por lotar uma igreja. Então Spurgeon acabou tornando, segundo os jornais daquela época, o culpado de tudo aquilo, né? E durante a vida inteira dele, Spurgeon sofreu muito por conta disso, bastante por conta disso, e com certeza o diabo o caluniava, as multidões, incitava Spurgeon a pensamentos pecaminosos sobre si mesmo, né? Então o diabo trabalha assim para humilhar os filhos de Deus, infelizmente. Então vamos falar sobre os ministros ordinários e os extraordinários. Irmãos, os puritanos eles faziam essa diferença, né, entre ministros ordinários e ministros extraordinários. O ministro extraordinário era alguém que ministra sem erro e recebe sua autoridade diretamente de Deus por intermédio de Jesus Cristo, certo? Quem eram esses, né? Eram os profetas, os apóstolos e os evangelistas do Novo Testamento. Isso aqui é algo que eu queria até frisar para vocês, certo? Os puritanos entendiam que os evangelistas, lá no texto que a gente leu, Efésios 4:11, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Os puritanos entendiam que os evangelistas exerceram seu ministério no Novo Testamento, mas eles eram esse tipo aqui de ministros extraordinários, que receberam a chamada diretamente do próprio Cristo, ou de Deus, ou do Espírito Santo, lá em Atos, enfim. Mas foi um ministério que acabou cessando, né? Hoje em dia, os puritanos diriam, os evangelistas, assim como os ofícios de apóstolo e profeta, eles cessaram, ok? Eu não creio dessa forma, certo? Não quer dizer que você vai ter que crer como eu, mas eu acredito que o evangelista, que Paulo está dizendo, tem a mesma função do nosso missionário aqui, né? Do nosso século, né? Naquele tempo ninguém usava missionário, usava-se evangelista, mas o que é o evangelista? Basicamente é aquele que propaga, que prega o evangelho, que tem a função de divulgar o evangelho na sua cidade, certo?
Então eu acredito que o evangelista é esse missionário, e eu acredito que, diferente dos puritanos, não é um ministro extraordinário, é um ministro ordinário, certo? Basicamente isso, ok? Então eu creio na continuação aqui desse ofício de evangelista como os nossos missionários, ok? Então eles, né, eles três aqui instituíram igrejas, conservaram-nas ou restauraram-nas depois da sua ruína, ok? Aqui a gente pode citar como exemplo, né, os 12 apóstolos de Cristo, né, mais o apóstolo Paulo, certo? Os 12 mais Paulo. A gente poderia se referir a profeta, né? Profeta Ágabo, que aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Alguns outros profetas, a Bíblia fala que Silas, né, ou Silvano, amigo de missão de Paulo, também era um profeta, em Atos 13, que diz que na igreja de Antioquia havia muitos profetas, certo? Então eles também eram esses homens que instituíram igrejas, conservaram e restauraram essas igrejas depois da sua ruína, certo? Alguém pode perguntar, bom, mas e William Tyndale, e Martinho Lutero, e João Calvino, né, e Zwinglio, né, que foram reformadores, eles não entram nesse rol aqui porque eles fizeram muita coisa pela igreja, né? Eles também ajudaram a igreja, restauraram igrejas, né, e também instituíram igrejas, certo? Certo, mas Lutero, Calvino e o restante, e os demais, eles não instituíram igrejas ou restauraram-nas como os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, certo? As igrejas eram abertas de forma apostólica, diferente das igrejas que Lutero ou Calvino iniciaram, certo? Isso é algo que a gente precisa lembrar aqui. Então, Lutero, Calvino e companhia não poderiam ser considerados ministros extraordinários porque eram reformadores, ok? Isso aí é algo que só um adendo para vocês. Olha só alguns textos, irmãos, que falam sobre esses dois ofícios aqui, sempre andando lado a lado, né? Apóstolos e profetas. Efésios 2:20 diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Paulo não esqueceu de frisar que Cristo era, nesse edifício aqui, a peça mais importante, era o fundamento, ele é a pedra angular. Os apóstolos e profetas apenas continuaram, por meio da pregação e das boas obras, o ministério de Cristo Jesus, ok? Especialmente escrevendo os evangelhos e as cartas, certo? Paulo também vai dizer, Efésios 3:5, que o mistério do evangelho ele foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, certo? Aqui diz que a eles, aos profetas, foi revelado que ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o evangelho, certo? Então olha só, Pedro também dizendo aqui, né, que os profetas, e aqui Pedro consegue unir profetas e apóstolos como que pregando a mesma mensagem. Olha só, aqui ele está dizendo que os profetas, foi revelado aos profetas que eles ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas pelos apóstolos, ou seja, os profetas ministravam o evangelho que os apóstolos pregaram, né? Então, interessante como Pedro não perde aqui o argumento, né? Não perde o fio condutor aqui, né? Ele consegue unir os profetas do Antigo Testamento pregavam o evangelho, os apóstolos do Novo Testamento pregavam o mesmo evangelho. O evangelho não mudou, mas os oficiais sim, ok? E aqui o autor de Hebreus que diz que a qual, ou seja, a salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, provavelmente, o autor de Hebreus aqui está se referindo ao ministério apostólico, né? Que ele está dizendo que a salvação foi anunciada por Cristo, pelo Senhor, e depois foi confirmada a nós, pelos que a ouviram, né? Foi confirmada a nós pelos apóstolos, que foram aqueles, assim como disse João, né, na sua primeira epístola,
Nossos olhos o viram, nós o contemplamos, nossas mãos o apalparam, certo? Então, e nossos ouvidos o ouviram também, né? Então, são essas testemunhas aqui oculares dos sofrimentos das glórias de Cristo, usando aí as palavras do apóstolo Pedro, certo? Interessante que o autor de Hebreus não se coloca como apóstolo, né? Por isso que eu não creio que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, né? Ele está dizendo, ele está se colocando como os seus destinatários, né? Ele diz que a salvação nos foi depois confirmada pelos que a ouviram, certo? Então, o autor de Hebreus não era um apóstolo, mas, como era um livro do Novo Testamento que ele estava escrevendo, era alguém muito chegado, né? Conhecido de alguns dos apóstolos, né? Então, pode ter sido Lucas, pode ter sido Apolo, pode ter sido Priscila, né? Ou Áquila, não podemos saber. Mas não foi um dos dois, certo? Porque o autor de Hebreus não se coloca como aqueles que ouviram diretamente o Senhor. Ok? Continuando, irmãos, todos esses textos falam dos apóstolos e profetas como ouvintes diretos do próprio Cristo ou testemunhas, né, dele, certo? Eles não apenas proclamaram a palavra, mas também instruíram a igreja com os seus escritos. Então, por que esses ministros são chamados de ministros extraordinários, né? Então, nós cremos nisso porque eles foram diretamente chamados por Cristo. Isso aqui era um requisito. E eles também não só foram chamados por Cristo, mas escreveram evangelhos. Eles escreveram, fizeram parte da escritura da palavra de Deus, certo? É por isso que nós não cremos mais que apóstolos existam hoje, certo? Tem aquela frase, né, do Nicodemos que ele diz: apóstolo bom é apóstolo morto, né? Por que esses apóstolos de hoje em dia não testemunho de Cristo, não morrem, né? Por causa do que eles pregam, né? Certo? Então, assim, por que não existem mais apóstolos hoje? Porque, primeiro, quem disse para ele que ele foi chamado diretamente por Cristo? Como é que a gente pode acreditar que ele foi diretamente chamado por Cristo? Eu tive uma visão. Eu tive um sonho, né? Então, assim, essas coisas tinham que ser confirmadas por muitas testemunhas, ok? E segundo, irmãos, porque se esses apóstolos de hoje fossem verdadeiros, fossem apóstolos de Cristo, eles deveriam continuar, o cânon não deveria ter sido fechado, eles deveriam continuar a escrever o evangelho ou cartas, enfim, a continuar escrevendo a escritura, certo? E os próprios que se denominam apóstolos, eles acreditam que o cânon foi fechado, acreditam que só existem aqueles 66 livros da Bíblia, ok? Então as escrituras são agora uma regra permanente para os ministros ordinários. E quem são esses ministros ordinários, né? Olha só, pegando o gancho aqui, o que o Joel Bick está dizendo é que os ministros ordinários seguem aquilo que os ministros extraordinários escreveram, ok? Os ministros extraordinários passaram e agora nós temos essa questão ordinária, certo? Ou seja, comum, ministros comuns. Diferente dos outros, eles foram chamados indiretamente por Cristo, não diretamente. E eles não têm autoridade mais para escrever as palavras de Deus, mas de obedecer o que os ministros extraordinários escreveram, né? A ordem que já foi estabelecida, certo? Então, basicamente, o que os ministros ordinários, né, devem fazer? Ler as escrituras e obedecer aquilo que os apóstolos e profetas escreveram, certo? A ordem já foi estabelecida. Ministros ordinários não dão mais ordens segundo a Bíblia, como os apóstolos e profetas davam ordens, certo? Eles basicamente expõem o que já está escrito, eles não adicionam mais a escritura à escritura. Quem são esses ministros, né? Falamos sobre eles, né? Pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Basicamente eles 4. E eu colocaria aqui também, né? Mas é porque eu estou seguindo a lição e não coloquei, mas colocaria também o evangelista ou o missionário, que é aquele ministro que se detém especialmente em espalhar a palavra de Deus, em espalhar a semente, né? Se detém basicamente na área da apologética, em defender a fé, e na área da missiologia, na conversão das almas, certo?
e na oração, né, claro. Então, na página 911, a semelhança dos apóstolos, os ministros da palavra também eram presbíteros ou anciãos, né? O próprio Pedro aqui se intitula de presbítero. Interessante esse texto. 1 Pedro 5,1, você pode ler aí. Pedro diz o seguinte: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então Pedro se revela como um presbítero, como aqueles a quem ele destinou também a sua carta, né? Os presbíteros da igreja. Ok? Então é interessante. Palavra aí no grego presbíteros, né? Significa presbítero ou ancião. Ancião não literalmente, não de idade, né? Embora a maioria dos presbíteros fosse realmente velho. Mas a ideia de uma autoridade, né? Alguém que tem cães, né? Alguém vivido, alguém experimentado mesmo, certo? Então existem dois tipos, né? Vamos falar agora sobre os pastores e bispos. Existem a palavra bispo, também o bispo no Novo Testamento, assim como o presbítero, exercia a mesma função do pastor, certo? Hoje em dia, essa nomenclatura só é falada na Igreja Católica. Na Igreja Católica existem os bispos, né? Eles não chamam de pastores, mas de bispos, certo? Presbítero ou reverendo é mais usado na Igreja Presbiteriana e os pastores, né? Nas demais igrejas, certo? Então existem dois tipos de presbíteros: os que pregam a palavra, ensinam e ministram os sacramentos, ou seja, são os presbíteros que têm poder de ordem, né? E os presbíteros que dirigem a igreja, ou seja, os presbíteros que têm poder de jurisdição, certo? Interessante essa diferença aqui, né? E que na igreja presbiteriana até hoje, eu vou colocar um slide sobre isso, até hoje existe essa diferença, né, entre o chamado presbítero leigo, né, que é o presbítero que às vezes não sabe muito bem ensinar a palavra de Deus, por isso que ele geralmente não prega na igreja, mas ele sabe liderar e presidir muito bem uma assembleia ou um culto, né? Então ele é ordenado a presbítero leigo, ou também conhecido como presbítero regente, certo? Presbítero regente. Então, o primeiro oficial da igreja, ou o primeiro presbítero da igreja, é o pastor, certo? O John Owen, a gente vai viajar bastante aqui sobre, às vezes Owen, às vezes Thomas Goodwin. Ele falou o seguinte: o pastor é o presbítero que alimenta e dirige o rebanho, o mestre e o bispo do rebanho. Aquele que vai à frente, aquele que toma a liderança, aquele que exerce a liderança e cuida e alimenta por meio da palavra, do evangelho, as suas ovelhas, né? Então, os dois textos que geralmente expõem as qualificações do pastor é 1 Timóteo 3 e Tito 1, do 5 ao 9, certo? Então, embora pareçam ser inatingíveis, essas qualificações não são diferentes das qualificações para ser um cristão. Ou seja, qualquer crente, se você ler 1 Timóteo 3 e não tiver chamado para ser pastor, você vai se identificar com essas qualificações. Vamos abrir aí em 1 Timóteo 3. Olha só o que é que Paulo fala, né? 1 Timóteo 3, versículo 2 até o versículo 6. Não, até o versículo 4. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Todo crente tem que ser irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Todo crente tem que ser todo crente tem que ser monogâmico, né? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Todo crente tem que ser isso aqui, certo? Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, mas cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Todo crente tem essas qualificações, por isso que eu coloquei, a não ser estas aqui: apto para ensinar e não neófito, certo? Não são qualificações para todos os cristãos isso aqui, especialmente para o pastor. O pastor tem que ser distinto
eu não queria que vocês lessem hierarquia, né? Mas sim, o pastor tem que ser distinto dos demais crentes nessas duas coisas. Ele tem que ser apto para ensinar e não pode ser neófito, não pode ser novo convertido. Ok? Por quê? Primeiro porque ele vai ter que instruir a igreja por meio da palavra de Deus. Então ele precisa estar preparado para o ensino. Ele precisa ser alguém que estuda teologia, estuda a Bíblia, claro, estuda outros livros também. Tem que ser um bom leitor da palavra, né? Eu acho que era o Karl Barth que dizia que um bom crente, ele tem a Bíblia na mão direita e o jornal do dia na mão esquerda, né? Então ele tem que ser uma pessoa informada, ele tem que ser uma pessoa que precisa de conhecimento. E não pode ser neófito porque Paulo vai dizer que ele não pode se ensoberbecer para que não caia no laço do diabo, né? Para que não caia na mesma condenação que caiu o diabo, certo? Então ele não pode ser um novo convertido, por quê? Porque o novo convertido geralmente não tem maturidade, ele ainda é um bebê na fé. Então um pastor ele pode ser um jovem ou um adulto na fé, mas não pode ser uma criança. Então aqui algumas lições, né? Algumas diretrizes do pastor. Primeiro, irmãos, que o pastor, Paulo diz que quem tem o chamado pastoral, ele almeja uma obra excelente, ele almeja uma função nobilíssima, uma função muito nobre, certo? Segundo, ele deve ser irrepreensível, ele não pode ser acusado de nada. O pastor não pode ser conhecido como um caloteiro que fica devendo na mercearia, não pode dever outros irmãos também, certo? O pastor tem que ser um exemplo da palavra, tem que ser um cristão fiel e fiel a Deus, né? Terceiro, o pastor ele deverá prestar contas a Deus pela igreja local. É aqui que Paulo coloca o tio Ben, né? Tio Ben. Grandes poderes e grandes responsabilidades, né? É um prazer imenso você ter o chamado pastoral, porque você vai entrar para uma obra que é excelente, mas ao mesmo tempo vai ser existe um peso, existe um fardo nisso, né? Você vai prestar contas a Deus pela igreja local, ok? Hebreus 13:17 fala disso, né? 4. Ele deve presidir de forma voluntária e servil, ou seja, não pode servir na igreja por constrangimento, né? Porque senão como é que ele vai servir a igreja por constrangimento? Ninguém serve dessa forma, né? Tem que ser de forma voluntariosa. O pastor tem que ser um servo na igreja também, um líder servo, certo? E por último, ele deve amar a palavra de Deus, destacar-se em sua pregação. Tem uma coisa que muitos pastores parece que não sabem mais ou perderam, é a noção de que ele tem que se deter com o evangelho. Ele precisa se deter com a pregação, o ensino da palavra e com a oração. Existem muitos pastores por aí que estão negligenciando essas coisas porque estão administrando a igreja, são tesoureiros, são encanadores na igreja. Não tem nenhum problema o pastor trocar a lâmpada de uma igreja. Mas existe um problema, não existirem irmãos na igreja que possam fazer isso e o pastor tenha que fazer isso. Ou o próprio pastor se deter só com essas coisas e esquecer a pregação da palavra. A pregação da palavra é a arma com que o pastor deve lutar, certo? Joel Bick diz o seguinte: à semelhança de Cristo, um pastor precisa demonstrar compaixão e amor pelo rebanho, manter constante vigilância sobre todo o rebanho, ser zeloso para a glória de Deus e ter uma vida santa e inculpável, né? Ou seja, ser irrepreensível, certo? Continuando aqui, os puritanos eles insistiam que o chamado da igreja era essencial para uma ordenação legítima do pastor, certo, irmãos? Ou seja, essa ideia de que o pastor se autoconsagra, eu descobri que era pastor, isso não existe. Como é que o pastor vai saber que tem esse dom da pregação, que tem um chamado pastoral? A igreja confirma isso. Por que tem que ser a igreja? Porque a igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo e morada do Espírito Santo. Então, quem melhor do que a igreja para confirmar isso na vida de uma pessoa que tem um chamado pastoral, certo?
E como é que a igreja vai testar isso, ou confirmar isso? Quando a igreja, e isso é responsabilidade dos pastores que estão presidindo aquela igreja, testar os seus irmãos e ver quem de fato prega a palavra, quem prega bem a palavra, quem sabe ensinar, quem tem esse feeling pastoral, né? Ou seja, a dedicação e o amor por cuidar de almas. Isso é responsabilidade dos líderes daquela igreja. Um pastor deve formar outros pastores, né? Então, em seu chamado, duas coisas são exigidas: eleição e ordenação, certo? Então, a eleição acontece geralmente pela igreja inteira e a ordenação acontece geralmente pelos presbíteros, ok? Essa foto aí que nós estamos vendo é um exemplo disso, certo? A imposição de mãos era muito importante. Olha só, Paulo cita a maneira como Timóteo foi ordenado, né? Timóteo foi ordenado ao pastorado por Paulo e pelos presbíteros daquela igreja, provavelmente a igreja de Éfeso. Então Paulo vai falar duas vezes a Timóteo, com a imposição das mãos do presbitério e pela imposição das minhas mãos, né? Na primeira carta, depois na segunda, certo? Então eu entendo pelo menos que isso aqui aconteceu em um só momento. Mas em 1 Timóteo, Paulo não fala da imposição das mãos dele, que estavam ali sobre Timóteo. E em 2 Timóteo, Paulo não fala da imposição das mãos do presbitério, mas fala da imposição das mãos dele somente, certo? Então ali, Timóteo foi ordenado, com certeza, eleito pela igreja como pastor, reconhecido pelos líderes da igreja como pastor e ordenado ao ministério pelo presbitério da igreja e por Paulo, que era um apóstolo, né? Então imagina a honra que Timóteo teve, né? De ser ordenado ao pastorado pelo conselho do apóstolo Paulo, né? Que honra, que honra. Olha só, o Joel Bick diz que, embora o corpo todo tenha o direito de eleger presbíteros e diáconos, o poder de ordená-los pertence exclusivamente aos presbíteros, né? Isso aqui é importante, né? A igreja local que elege, mas o presbitério, a liderança da igreja, que ordena. Okay? E aí, dentre os puritanos, existiam algumas divergências. Por exemplo, John Owen e Samuel Rutherford, né? O Rutherford, ele concordava com isso, mas discordava sobre qual presbitério deveria participar da ordenação. Já John Owen acreditava que era apenas o presbitério da igreja local, né? Outros presbíteros de outra igreja que estivessem visitando não poderiam impor as mãos e ordenar. Já Rutherford acredita que sim. Ele chama isso de presbitério coletivo, né? Se houvessem outros presbíteros na ordenação daquele pastor, então todos os presbíteros podiam ali coletivamente ser chamados para abençoar e ordenar aquele pastor, ok? Isso aqui é bem interessante. Eu estou vendo agora que alguns slides ficaram... eu acabei barrando alguns slides, né? A continuação de alguns pontos, certo? Mas eu vou passar o slide para vocês e aí vocês leem melhor, tá bom? Desculpa aí. Então, olha só, o John Owen destaca aqui as responsabilidades do pastor, certo? Eu gostei bastante desses destaque aqui que o Owen colocou, certo? Ele diz primeiro que o pastor deve alimentar o rebanho pela palavra, isso aqui é primordial para o pastor. O pastor nunca deve cessar de pregar o evangelho, né? Segundo, ele deve orar contínua e fervorosamente pelo rebanho. Terceiro, ele deve administrar os sacramentos. 4. Preservar e defender a doutrina. Um pastor fiel ao evangelho, é por isso que o pastor precisa estudar teologia, né? Dentro da igreja vai entrar Mormon, pode entrar Testemunho de Jeová, Adventista, e fazer questionamentos lá, naquela hora, né? Então é importante que o pastor esteja preparado, né? Paulo disse que prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo, né? Ou seja, esteja preparado sempre. 5. Trabalhar com afinco pela conversão das almas. O pastor deve se dedicar também pela propagação do evangelho na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade e no seu país, né? Enfim. 6. Cuidar das necessidades dos crentes.
certo? E ter uma vida piedosa, né? Outra questão também muito importante, que é cuidar dos pobres lá na igreja, né? Toda igreja tem pessoas pobres, toda igreja tem pessoas que estão desempregadas, que passam necessidade. Então é importante, nesse momento, para a igreja ter esse jogo de cintura, né? Ter esse carisma, encher-se de caridade e, e de benignidade, né? E exercer misericórdia para com aqueles mais pobres. Talvez seja o momento de a igreja ter um momento de cesta básica, né? De os irmãos levarem gêneros alimentícios ou até mesmo ofertas, né? A própria oferta e o dízimo que entra na igreja deve exercer esse papel também, deve ser separada, uma parte deve ser separada, acredito eu, para as necessidades dos crentes, certo? Outra coisa também que o pastor deve se lembrar é de que não adianta ajudar os pobres do mundo, sendo que na igreja existem pobres que estão necessitando de ajuda, né? Então, primeiro o pastor se detém com os pobres, as necessidades dos crentes, depois com a necessidade do mundo, ok? Olha só essa frase do John Owen: se os pastores não são modelo de obediência e santidade baseados no Evangelho, a religião não avançará, nem se aperfeiçoará entre o povo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Muito importante. Os puritanos sempre lembravam os pastores desse texto aqui, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, certo? O pastor deve cuidar da sua própria alma, deve cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua casa e também ter o mesmo cuidado que ele tem com a doutrina de Deus, ok? Então a vida pastoral, irmãos, deve ser marcada pela piedade pessoal e firmeza na fé, certo? Precisamos lembrar disso. A questão, os mestres, né, irmãos? Agora na igreja, os mestres ou os professores, né? Alguns puritanos preferiam a nomenclatura reformada, doutor da igreja ou professor de teologia para o mestre na igreja, certo? Hoje em dia, claro, ninguém mais usa isso nas nossas igrejas, né? As pessoas chamam de professor, né? Professor de EBD, professor de escola dominical, enfim. Então havia dúvida naquele período sobre se o mestre e o pastor eram tipos diferentes de ministros da palavra, né? Mas claro que existe diferença, sim, entre um e outro, certo? Olha só essa frase do Thomas Goodwin, essas distinções aqui são muito importantes, bem legais. O pastor trata mais de assuntos práticos, de coisas que se deve fazer. O outro, no caso o mestre, de assuntos de fé, de coisas que se deve crer. O pastor trata mais dos pecados dos homens. O professor, mais dos erros dos homens. Um trata de informação, o outro de mortificação. Um examina mais o ofício sacerdotal de Cristo, matando o velho homem, ou seja, o pastor. O outro se ocupa mais do ofício profético de Cristo, de revelar verdades, né? Ou seja, o mestre, certo? Então, muito interessante essa distinção que o Thomas Goodwin faz, certo? Com a gente parar, né? Se você parar para reler isso aí, realmente é verdade, né? Ou seja, o que o Goodwin está colocando aqui é que o ministério, o mestrado, né? Eu gosto dessa palavra, mestrado. Ele exerce um ministério menos aplicativo, né? Menos específico, certo? O ministério dele é mais geral, é mais de ensinar as pessoas, né? Como ele falou aqui, nós tratamos mais dos erros dos homens. Nós repassamos informações para as pessoas, né? Nosso ofício é mais profético, revelar verdades às pessoas, geralmente verdades que um crente comum, um membro de igreja comum, não consegue ver quando se depara com a Bíblia, mas o mestre consegue, né? Então o mestre se detém mais nesse caminho das letras. O pastor é mais aquela questão mesmo de pé no chão, né? Das coisas físicas, do que nós podemos fazer, como nós iremos fazer isso, né? Então o pastor ele consegue as ferramentas por meio da Bíblia, da profecia e da oração, né? Claro. E os crentes conseguem obedecer, certo? O pastor tem tem essa tarefa de guiar os crentes nos melhores caminhos para obedecer a Deus,
É tipo isso. Eu gosto muito dessa ideia, certo? Outra questão interessante é que é exigido de todo pastor que seja um mestre, mas não que todo mestre seja um pastor, né? Lembra lá do apto para ensinar, né? O pastor precisa ser necessariamente também um mestre, né? Por isso que todo pastor precisa ter o dom de profecia e o dom também, logicamente, de conhecimento, de sabedoria. Mas nem todo mestre será um pastor. Embora o mestre possa substituir o pastor numa pregação, numa aula, né, na igreja, mas o mestre não deveria substituir o pastor para sempre. Ou seja, o mestre não deveria ser um pastor porque ele não foi chamado para isso. Eu conheço irmãos em Cristo, tenho amigos que eu disse assim para eles: cara, eu te vejo como um pastor. Mas ele disse: cara, eu não tenho esse chamado. Eu gosto muito da Bíblia, amo ensinar e acredito que meu chamado é para ensinar mesmo, mas não ser um pastor, né? Então, numa igreja saudável, irmãos, o pastor ele é responsável por encontrar mestres e direcioná-los para que instruam melhor a igreja de Cristo, certo? Então, um pastor de uma igreja saudável vai conseguir enxergar quem são os professores na igreja, né, e conseguir direcioná-los para que o próprio fardo dele, né, um pastor rodeado de mestres é bom porque eu acredito que a sala de aconselhamento do pastor diminui, a frequência, a fila fica menor, né? Por quê? Porque os mestres vão ter essa responsabilidade também de informar aos crentes o que eles devem fazer em determinada situação, certo? Os presbíteros regentes, irmãos, né? Como acontece ainda hoje na igreja presbiteriana, os puritanos distinguiam entre o presbítero docente, que é o pastor, o reverendo, e o regente, que é o presbítero leigo, né? Ou o presbítero que rege, né? Então olha só essa frase aqui, Joel Bick, na verdade não é do Joel Bick, dos puritanos, né? Só não coloquei a referência de quem é, mas eu acredito que foi na Assembleia de Westminster isso aqui, que era, né, os puritanos eles eram aliancistas, por isso que eles falaram isso aqui, ó. Assim como na igreja judaica havia anciãos do povo unidos com os sacerdotes e os levitas no governo da igreja, da mesma maneira em sua igreja Cristo supriu alguns com dons para governo, ou seja, são pastores na igreja que apenas governam, apenas presidem, apenas lideram, mas não se detêm com a pregação, com a exposição do evangelho e com o ensino, mas apenas com o governo. Por isso que são aquilo que eu no slide anterior, é a jurisdição, certo? Mas não é a ordem. Basicamente isso. A base bíblica para os presbiterianos, né, desse tratamento seria 1 Timóteo 5,17. Só relembrar aqui para vocês. 1 Timóteo 5,17. Está escrito o seguinte, né? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, aqui eles diferenciam o presbítero daquele que se ocupa com a palavra, né? Aqui os presbiterianos veem dois tipos de presbíteros, né? E os dois são dignos de dobrados honorários, né? Então ele fala dos presbíteros que presidem bem, dos presbíteros que se detêm com a palavra e o ensino. Então essa é a base bíblica para isso, certo? Para a ideia lá do presbítero regente, segundo os presbiterianos. Então assim é melhor, segundo eles, né? Porque alguns homens não têm nenhuma habilidade prática para o exercício de governo, pois estão ocupados com a pregação da palavra e a instituição dos sacramentos. Então assim, irmãos, na igreja presbiteriana, o presbítero regente serve para suprir o trabalho do docente, no caso do pastor, do reverendo, que se detém com a pregação da palavra e com a instituição dos sacramentos, né? A ceia do Senhor e o batismo, certo? Então, para que servem esses presbíteros regentes? Para tirar mais algum fardo aí dos pastores ou dos reverendos, certo? É bem interessante, dando a minha opinião, é bem interessante o ministério dos presbíteros regentes,
mas eu não olho para 1 Timóteo 5,17 vendo ali dois tipos de presbíteros. Eu creio que, por exemplo, a própria ocupação dos presbíteros regentes é a ocupação dos diáconos. Os diáconos, lá na nossa igreja, por exemplo, nós temos um pastor e uma série de diáconos, né? E os diáconos podem fazer isso, podem se deter sem nenhum problema. Lá na nossa igreja é assim, algumas igrejas batistas reformadas são assim também. O diácono se detém em presidir uma reunião, liderar uma igreja, sem que tenha que pregar e ensinar, certo? Continuando aqui, isso não é sugerir que o pastor não deva fazer essas coisas, mas seus deveres de pregar e orar são geralmente suficientes para ocupar o homem todo, certo? Aqui foi se não me engano, foi o John Owen que falou, certo? Então, o ministério da pregação e da oração, irmãos, é o dever realmente do pastor. E às vezes ele se detém tanto com isso que é importante um presbítero regente, ou, na minha opinião, um diácono, para que possa presidir, para que possa, enfim, partilhar do pão e do vinho, né, com os irmãos. O pastor realmente não tem como o pastor fazer todas essas obrigações dentro de uma igreja se ele se detém fielmente com a pregação e a oração, né? Então, para o benefício da igreja, Cristo determinou que cada igreja tenha mais de um presbítero. Uma pluralidade de presbíteros em cada igreja requer uma pluralidade de dons. Isso aqui é muito importante, irmãos, né? E eu sugiro que vocês leiam a Teologia Sistemática, quem tiver, do Wayne Grudem, né? Aquela teologia sistemática azul claro. Ele fala muito bem sobre isso aqui, a pluralidade de presbíteros, que é quando um pastor escolhe vários presbíteros para liderar com ele a igreja. Isso aqui é muito importante, é muito sadio, na minha opinião, para uma igreja saudável, certo? Não só um pastor fazendo tudo, mas uma equipe com ele, certo? Já caminhando para o fim, pessoal, os presbíteros regentes devem estar atentos contra toda insubordinação ou manifestação de discordâncias e divisões que ocorrem tipicamente nas igrejas. Irmãos, geralmente isso acontece muito em igrejas, né? Quando acontece uma assembleia ou o pastor é acusado de algum problema, algum pecado, é muito importante que os presbíteros ou diáconos estejam ao lado do pastor, dando assistência a ele. É por isso que é tão importante que o diácono também não seja neófito, né? Assim como o pastor não pode ser, né? Para que não aconteça o que aconteceu com Roboão, né? O Roboão, filho de Salomão, ouviu dois grupos de pessoas. Ouviu os amigos do seu pai, Salomão, que eram homens mais velhos, e ouviu os mais jovens, que deram um conselho qualquer para ele. E ele foi para o lado dos mais jovens, e acabou que o reino inteiro se dividiu de forma totalmente desnecessária e imprudente por causa da escolha de Roboão, certo? Agora, né, por fim, os diáconos, né? O diaconato é uma instituição perpétua na igreja, certo? Nunca deveria faltar diáconos em uma igreja, meus irmãos. Né? 1 Timóteo 3,15 fala disso, né? A função do diácono não é apenas cuidar dos necessitados, mas receber as ofertas na igreja, certo? Os apóstolos estavam fazendo esse serviço e tentando dedicar-se à pregação e oração, certo? Só tá ficando escuro já? Certo, irmãos? Então a função do diácono é especialmente essa, não é servir às mesas, né, usando aqui a linguagem de Atos 6, basicamente, irmãos, é se deter com o serviço na igreja. Todo e qualquer serviço na igreja. Ter o controle do ar-condicionado, você não pode deixar o controle do ar-condicionado com qualquer pessoa, né? Ter as chaves da igreja, separar dízimos e ofertas, enfim, abrir janela, fechar a janela, ficar na portaria, né, dar boas-vindas aos irmãos, tudo isso. Tudo isso é função, deve ser função dos diáconos, certo? Não quer dizer que o diácono não deva pregar, não possa pregar e não deva ser um homem de oração. Não, mas a dedicação dele não vai ser nisso, vai ser no serviço, certo? Então eles entenderam que a parte menos importante do seu ministério era servir às mesas, né? Por isso que os apóstolos se dedicaram à pregação e à oração. Não é que servir
Não é que o serviço fosse a parte menos importante do ministério, mas para os apóstolos era. Por isso que eles escolheram de forma sábia 7 diáconos para a igreja de Jerusalém, certo? Então John Owen defende que a diferença entre um presbítero e um diácono não é de grau, mas de ordem, né? Então, se um diácono torna-se presbítero, isso pode acontecer, ele não quer dizer que ele foi promovido, né? Mas ele passou de uma ordem para outra, certo? Basicamente isso. Ele passou de uma função para outra, de um ofício para outro. Então, muito cuidado com essa questão aí de... É por isso que eu não gosto muito dessa ideia de... Tem gente que considera os ofícios na igreja como se fosse como se fosse as patentes, né? Soldado, cabo, sargento, até chegar a tenente coronel, né? Então não é assim na igreja, né? Não, quando Cristo chama um diácono, o chama para ser diácono, e ali a igreja pode identificar que ele pode sim, sem nenhum problema, tornar-se, que ele deve sim, sem nenhum problema, tornar-se um presbítero, certo? Mas não quer dizer que o diácono subiu de patente. É por isso que eu não gosto dessa nomenclatura de cargos, né? Hoje eu tenho um cargo de diácono, amanhã posso ter o cargo de presbítero. É melhor usar a nomenclatura funções, né? A função do diácono, a função do presbítero, a função do evangelista, enfim. Ok? O cumprimento diligente dos deveres diaconais impede que a pessoa seja pastor ou presbítero, porque reside totalmente em fornecer e entregar coisas terrenas. Olha só, isso aqui é muito importante. O que é que o John Owen está dizendo aqui? Ele está dizendo que se um diácono for encontrado fiel no seu serviço na igreja, ele não deveria, né, provavelmente, ser chamado para ser presbítero ou pastor, porque ali o seu serviço fala por ele mesmo, né? Ele exerce esse serviço de forma muito, muito boa, certo? Ele não deveria deixar jamais de ser diácono. Tem pessoas que foram chamadas para ser diáconos e morrerão sendo diáconos, certo? Não existe problema nenhum em relação a isso, irmãos. Olha só o que aqui Paulo vai dizer. Em 1 Timóteo capítulo 3, eu não coloquei a referência aí, mas você pode abrir. 1 Timóteo 3, versículo 13, ó. Versículo 10 e versículo 13. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ou seja, existe um tipo de teste, né? Que não só o diácono, mas até o próprio pastor deve passar para ser confirmado. E o versículo 13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Isso aqui é muito bom, irmãos, a gente lembrar, né? Foi isso que John Owen diz. Quando um diácono cumpre de forma organizada e ordenada seus deveres diaconais, provavelmente Cristo não o está chamando para ser um pastor, mas o chamou para se destacar no diaconato. Ok? Então, para encerrar, meus irmãos, Joel Bick diz o seguinte: cada oficial, quer pastor, presbítero ou diácono, precisa ser primeiramente um homem piedoso. Também precisa ter os dons necessários para cumprir seu ofício na igreja, seja pregar, ensinar, dirigir ou servir às mesas. Amém? Então, irmãos, não esqueçam, o diácono e o pastor não têm uma auréola na cabeça. Eles são homens, são pecadores, certo? Podem ser desqualificados, mas é importante que o arrependimento e a continuação da fé em Cristo, na verdade, só essas duas coisas vão confirmar que eles são filhos de Deus, né? Que, embora desqualificados, eles ainda eles ainda serão salvos e estarão obedecendo ainda a Cristo, certo? E lembrar de 1 Coríntios 3, né, irmãos, que diz que nós devemos exercer nosso ministério com muito temor e tremor, sabendo que Deus vai fazer passar um fogo sobre o nosso ministério para ver se esse ministério permanece ou não. Então, se você morreu servindo a igreja, se você morrer servindo a igreja, se você cumprir cabalmente o seu ministério, com certeza o fogo não vai fazer com que a sua obra caia. Pelo contrário, sua obra vai permanecer cada vez mais firme
e o próprio fogo de Deus vai ah, peneirar, né? Vai conseguir trazer à luz aí a preciosidade dessa obra na sua vida cristã aqui na Terra, certo? Então é isso, meus irmãos. Estudem, perseverem e até a próxima aula. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até mais.